vestidos de beleza e de esplendor. Receberão o corpo glorioso à semelhança do corpo do Senhor. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho de Mateus, capítulo 27. E vamos ler do versículo 33 até o versículo 44. Diz assim as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destrói o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. A crucificação de Jesus foi o momento em que Jesus passou os maiores sofrimentos da sua existência. Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E quando Jesus estava ali, naquela cruz, os principais sacerdotes, os anciãos do povo, a elite religiosa, a cúpula dos judeus, não tiveram dó de Jesus. Eles começaram a zombar de Jesus. E não somente a elite religiosa
zombou de Jesus. Mas as pessoas também que passavam ali zombavam de Jesus ali naquela cruz. E sabe que até os ladrões, até os ladrões que foram crucificados juntamente com Jesus, também zombaram de Jesus. Já pensou? Você crucificado, já pronto para morrer, e ainda zomba do Filho de Deus, o Salvador Jesus Cristo. Isso tudo para você perceber como o homem é destituído de percepção espiritual. O homem é completamente cego. É por isso que a Bíblia diz: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Se você quiser enxergar, você precisa orar este Salmo 119, versículo 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. É difícil, rapaz. E ele diz aqui, chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Então Jesus não quis beber, né? Versículo 35 diz: depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. Então, eles crucificaram Jesus. E esse versículo, repartiram entre si as suas vestes, é um cumprimento de uma profecia veterotestamentária. É por isso que você, comparando o Antigo Testamento com o Novo Testamento, você descobre que Jesus é o Messias. E o versículo 36 diz: e assentados ali o guardavam. Então, ali estavam eles guardando Jesus, né? Versículo 37 diz: por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Só que essa acusação é uma acusação verdadeira. Porque lá no Salmo 2 está escrito: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Então Jesus verdadeiramente é o rei dos judeus. Só que nós poderíamos até acrescentar mais um pouco. Jesus não é somente o rei dos judeus. Ele é o rei de todos os moradores da terra. Porque a Bíblia diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então Jesus é a autoridade suprema sobre todos os regimes governamentais do planeta. Jesus é rei. E então ele diz aqui no versículo 38, e foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Aqui também é o cumprimento de outra profecia veterotestamentária, que está lá no livro de Isaías, capítulo 53. Versículo 39. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destrói o santuário em 3 dias e o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desça da cruz. Então, essa questão de salvar a si mesmo e de descer da cruz, o que caracteriza uma pessoa como filho de Deus é ele ter nascido de Deus. É isso que caracteriza. E Jesus é filho de Deus porque ele nasceu de Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus descerá sobre ti
e o poder do Altíssimo te envolverá, e o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E nós? Por que nós somos filhos de Deus? A Bíblia diz: todos quantos me receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Nós somos porque nós nos arrependemos dos nossos pecados, abrimos o nosso coração e aceitamos Cristo como Salvador de nossas vidas. E ele diz, de igual modo, versículo 41, de igual modo os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo dele, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. De fato, né? Jesus, ele não podia descer da cruz. Aí você diz, e não, por que não? Porque Jesus se dispôs a fazer toda a vontade de Deus. E a morte dele faz parte do plano de Deus para salvar os moradores do mundo. É por isso que mesmo os escribas, os principais sacerdotes, os anciãos, desafiando Jesus a descer da cruz, mas ele não desceria. Porque ele veio para cumprir a sua missão. E morrer faz parte da missão de Jesus aqui no planeta. E ainda ele diz, confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus. Então, confiou em Deus, Jesus confiou em Deus mesmo, até o último momento. Por isso que ele entregou a sua vida por nós, porque ele confiava em Deus. Isso. 44. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Até os ladrões, né? Até os ladrões tirando uma casquinha, né, de Jesus. O ser humano é assim, ruim da cabeça. Louvemos nós ao Senhor com todo o nosso ser, unidos no Evangelho. Vamos a Deus engrandecer o desejo da minha alma, o anelo do meu ser é cantar louvores ao meu Deus, enquanto há que viver. Oremos. Agradecemos a Deus por esse momento, na tua presença aí. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós aqui, com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Boa noite. Que Deus vos abençoe.